E aí, pessoal? Beleza pura com todos vocês? Dando continuidade à parte de hipersensibilidades, nesse vídeo eu vou falar para vocês com um pouco mais de detalhes da hipersensibilidade do tipo 3. Semelhantemente à hipersensibilidade do tipo 2, na hipersensibilidade do tipo 3, nós também temos a presença de anticorpos. Porém, nesse caso, os anticorpos não vão atuar sozinhos. Eles vão formar complexos com os antígenos e parte do sistema complemento para promover a sua resposta inflamatória autoimune. Vamos dar uma olhadinha num esqueminha bem rápido que eu peguei para vocês para a gente explicar como funciona a hipersensibilidade do tipo 3. Segue daí então. Beleza, pessoal, vamos continuar daqui então. Novamente a gente está utilizando uma figura do livro do Goltz de imunologia para poder explicar os mecanismos da hipersensibilidade. Nesse caso, a hipersensibilidade do tipo 3. Do lado esquerdo nós temos um gráfico que a gente vai interpretar ele já já, e do lado direito a gente tem um mecanismo pela qual a formação de imunocomplexos desencadeia uma resposta imune, um quadro inflamatório. Então, para começo de conversa, no caso da hipersensibilidade do tipo 3, nós também temos a presença de anticorpos. Porém, esses anticorpos vão se associando com os antígenos e recrutando proteínas do sistema complemento para formar um imunocomplexo. E esse imunocomplexo, ele recruta algumas células para desencadear um processo pró-inflamatório no local onde esse imunocomplexo estiver presente. Portanto, se este imunocomplexo estiver presente nas articulações, nós teremos quadros pró-inflamatórios nas articulações. Se ele estiver presente, por exemplo, em algum outro tecido, exemplo, no fígado, nós vamos ter um quadro inflamatório no fígado. Se estiver presente na pele, nós teremos um quadro inflamatório na pele. Enfim, a inflamação mediada pelos imunocomplexos sempre vai depender do local aonde esse imunocomplexo vai estar depositado, ok? E para a gente entender como é que funciona todo esse processo, vamos entender esse gráfico aqui que nos explica super bem como se discorre as etapas de lesão pró-inflamatórias causadas pelos imunocomplexos aí da hipersensibilidade do tipo 3. Então o que nós temos nesse gráfico? Primeiro de tudo, nós temos o antígeno livre, a formação de imunocomplexos. Esse serum sickness, que é a doença do soro, nada mais é do que uma lesão tecidual. Então, a intensidade da lesão tecidual. E a quantidade de anticorpos livres, que são produzidos para combater esse antígeno. No caso de uma hipersensibilidade do tipo 3, nós temos antígenos próprios. Então, nesse caso aqui, um caso experimental controlado, foi adicionado um antígeno que é capaz de formar imunocomplexo. Então, nós temos o pico aqui desse antígeno. Conforme o tempo vai passando, a quantidade de antígenos vai diminuindo porque vai se produzindo anticorpos contra esses antígenos. Okay? Só que chega num ponto que a quantidade de antígenos que já foi captada por os anticorpos foi muito grande. Aí o que acontece? Nós temos um aumento da produção dos imunocomplexos. Porque esses anticorpos vão sendo captados pelos anticorpos, vai se recrutando aqui as proteínas do sistema complemento e vai se formando esses imunocomplexos. E veja que ele vai subindo conforme a quantidade de antígenos livres vai diminuindo. Então, é inversamente proporcional um ao outro. E chega num ponto em que, dependendo da quantidade de imunocomplexos formados, nós começaremos a ter uma lesão tecidual pró-inflamatória aonde este imunocomplexo estiver presente. Então, veja. Esta lesão ela atinge um pico no momento em que esse imunocomplexo atinge também seu pico. Obviamente, ele não chega num patamar de subida. Ele tem um patamar máximo e depois ele decai. Por que ele decai? Porque a quantidade de antígeno livre também vai decaindo. E o nosso organismo vai depurando tanto os antígenos livres como os imunocomplexos. Tá, ok? Então, chega um momento em que tanto a quantidade de antígeno livre como a quantidade de imunocomplexos diminui drasticamente. E uma coisa extremamente importante também é que quando nós temos a queda da formação dos imunocomplexos, nós também temos a queda na lesão tecidual, porque quanto menor a quantidade de imunocomplexos formados, menor será a resposta dessas células aqui para causar a lesão pró-inflamatória no tecido. No momento em que nós cessarmos completamente a produção dos imunocomplexos, nós cessamos também a lesão causada. E no ponto em que a gente já começa a ter uma queda exponencial aqui da formação dos imunocomplexos, nós começamos a ter também os nossos anticorpos livres para combater esses antígenos aqui que, se porventura, entrarem em contato de novo com o nosso organismo.
Esse é um quadro inicial, antes da imposição do antígeno. Se porventura o mesmo antígeno, que é capaz de formar imunocomplexos, for administrado novamente, a intensidade da lesão tecidual vai ser muito maior. E, obviamente, a quantidade de formação de imunocomplexos também vai ser muito maior, porque nós temos muito mais anticorpos livres do que na condição inicial que a gente observou. Bom, e como é que isso desencadeia uma resposta pró-inflamatória? Bom, então aqui nós temos o nosso complexo imune, né, o imunocomplexo, que está ligado com o antígeno aqui e recrutando as proteínas importantes do sistema complemento. Bom, essas proteínas aqui do sistema complemento, elas têm algumas funções importantíssimas. Primeiro, elas sinalizam aqui para os mastócitos promoverem o aumento da permeabilidade vascular, porque nós temos receptores de estaminas aqui na parede dos vasos sanguíneos, que vai permitir um aumento da permeabilidade vascular e, consequentemente, a migração de leucócitos aqui para o espaço extracelular. Quando alguns leucócitos, principalmente neutrófilos, migram aqui para esta região onde nós temos os imunocomplexos, algumas enzimas líticas que são produzidas pelos neutrófilos são secretadas aqui no meio, por decorrência da sinalização de um fragmento do sistema complemento, que é o C3p. Essas enzimas líticas, por sua vez, elas começam a promover lesão tecidual ao redor da onde ela foi liberada. E aí nós teremos uma lesão local mediada por essas enzimas líticas causadas pelos neutrófilos. Então esse é o princípio pela qual a hipersensibilidade do tipo 3 desencadeia uma lesão pró-inflamatória. Nós temos quadros semelhantes à hipersensibilidade imediata, que é no caso da liberação de histamina aqui pelos mastócitos, porém a via de sinalização é completamente diferente da hipersensibilidade imediata. Naquele caso da hipersensibilidade imediata, nós tínhamos a sinalização via IgE, que está ligado com um receptor específico. Aqui nós temos a ativação dos mastócitos mediado por segmentos do sistema complemento. Beleza? E uma coisa que a gente tem que observar é que existem várias doenças que são decorrências da hipersensibilidade do tipo 3. O lúpus eritematoso sistêmico é um deles. Se você quiser assistir um vídeo que eu fiz sobre isso, dá uma olhadinha no link que aparece agora aqui para vocês no cantinho da tela para você acessar esse vídeo. Se você quiser acessar depois, no descritivo desse vídeo, o link para o vídeo do lúpus eritematoso sistêmico também estará presente. Beleza, pessoal? Entenderam, senhores? Então tá ok. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, ajuda aqui com o joinha e compartilha o vídeo, beleza? Daqui a pouco a gente fala da hipersensibilidade do tipo 4. Já estamos quase acabando. Abraço!